Aqui estamos novamente para levar até nossos irmãos o Evangelho da casa de Maurício. Pedimos então à cúpula desta casa, a Deus, a Jesus, que estejam conosco neste momento para que aquilo que os irmãos estão precisando ouvir possa chegar até eles. Que tenhamos todos um bom momento de reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Com esta prece, então, damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã Sílvia, encarregada do Evangelho neste momento. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam, ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam estas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Mas, além do Evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas, muitas pessoas não o leem. E entre as que leem, muitas não a compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para um grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sobre diferentes formas e, por isso, desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tem ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebem o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto haja tido mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns, que obtêm boas comunicações, são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação, e se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem.
mas ao invés de tomar para si as lições que escreve ou que vem escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trava no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, de fato, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurarmos conselhos dados pelos espíritos se há algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Nesta passagem, a quem muito foi dado, muito será pedido, do capítulo 18 é a última passagem bíblica antes das instruções dos Espíritos. E nela nós temos duas passagens de Lucas e de João, e na sequência a explicação, a explanação, as notas de Kardec, que são fáceis de serem entendidas, apesar do sentido alegórico das palavras de Jesus. Ele começa falando aos fariseus, e aqui cabe lembrar quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo, uma seita de doutos da época de Jesus, os doutores da lei, que por muitas vezes manifestavam esse saber muito exteriormente, mas no íntimo, na prática realmente, na transformação do seu ser, eles eram sepulcros caiados, como foram chamados por Jesus. E é essa referência que Jesus fala, que aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quem são os fariseus de hoje? Quem são as pessoas que conhecem a doutrina? Todos nós podemos ser considerados os fariseus, porque chegamos numa época em que a verdade, em que a doutrina é disseminada fortemente pela mídia, pelos meios de comunicação, pelos estudos, quando que na época de Jesus era resumida a um pequeno grupo, os fariseus, e o grande povo era inculto. Mas qual é a essência dessa mensagem? Que todo aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado, porque se a pessoa, se o ser, se o indivíduo conhece a palavra de Jesus, chegamos no momento que se torna ímpar que ela seja aplicada. Nós não podemos mais usar desculpas, não podemos usar mais subterfúgios que nós não sabemos. Se nossa consciência foi tocada, se o Evangelho chegou até nós, urge que nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, que nós coloquemos em prática. Não usemos mais desculpas. Eu não sabia, eu não tinha intenção. É necessário que a nossa consciência, no momento em que está aberta a essa verdade, passe das ações, dos pensamentos, do conhecimento para os atos. E nesse momento específico em que nós vivemos no plano terreno, algo diferente até então, que é uma pandemia, nós podemos substancialmente colocar esse conhecimento em prática. Quando nós possamos fazer a caridade ao próximo, quando nós tivermos consciência que, se em respeito ao meu próximo, eu tiver atos simples, como no meio da pandemia, toda vez que eu tiver que sair da minha casa, que eu praticar o distanciamento social no primeiro momento, e que num momento que eu tenha que sair, que eu use a máscara, porque eu vou estar respeitando o meu próximo, porque eu vou estar preservando além da minha saúde, eu vou estar preservando a saúde do próximo. É uma forma de colocar em prática esse conhecimento, essa sabedoria, o Evangelho de Jesus. Porque, como muito bem diz nessa passagem, aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus
e não o coloca em prática para melhorar-se, que o admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torne menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto haja tido meios de conhecer a verdade. Então, se nós sabemos como podemos exercer essa caridade, como podemos colocar em prática o Evangelho, porque o Evangelho sem ação é letra morta, nós estaremos sim assumindo essa culpa de termos contato a essa prática de amor e não termos feito nada. E principalmente nós os espíritas, que temos o privilégio de ter esse conhecimento, não somente pelo Evangelho, como pelas manifestações dos espíritos, como bem diz aqui na leitura. Muitas vezes nós estamos transmitindo uma comunicação, ou estamos vendo um irmão transmitir uma comunicação, nós temos que ter a consciência e o discernimento se aquela mensagem não é primeiramente para nós. Primeiro façamos essa análise em nós, para depois fazermos essa análise no nosso irmão. Na obra Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Santo Neto, ele nos diz que nós não somos responsáveis por aquilo que nós ignoramos. Nós não sofreremos castigos ou por atitudes que nós ignoramos. Talvez até essas ideias de punição e de castigo seja uma forma errônea de nós interpretarmos a vontade divina. É necessário que nós saibamos que não existem erros e nem castigos, somente consequência dos nossos atos. É essa reflexão que nós temos que ter a partir dessa passagem do Evangelho. Que nós sejamos conscientes, que nós sejamos tocados, que nós levemos a palavra do Evangelho, mas que essa palavra nos transforme em seres humanos melhores, em seres humanos evoluídos, e que possamos ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos passando, nesse momento de transição, colocando o Evangelho em prática. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã Sílvia pela leitura, pela explicação, e que isso fique para a nossa reflexão. Neste momento, nós aplicaremos o passe. Mas, devido à nossa distância, nosso distanciamento, nós vamos receber sim as boas energias, se nos predispusermos para que isso aconteça. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por tudo que temos recebido, pela nossa saúde, pela nossa vida, por essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Vamos agradecer e vamos pedir que essas bênçãos, que essa luz permaneça conosco, que nós saibamos manter aceso em nosso coração a chama da esperança, da luz, da paz e da harmonia. Que nossa Mãe Maria nos cubra com seu manto de luz, para que nós possamos seguir o caminho que nos levará até o nosso Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, e que a paz e a luz permaneça conosco.